Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos ao Citamp com Adrian Horn. Esse é o nosso podcast em que nós discutimos diversos tópicos sobre terapia holística, sobre o foco da terapia holística para os terapeutas holísticos e diversas técnicas de desenvolvimento tanto para nós quanto para a população no geral. No nosso tema de hoje nós falaremos um pouquinho sobre a auriculoterapia e a acupuntura. Qual será a sua relação? Será que existem pontos que se unem, pontos que são separados? Quais os melhores caminhos para a gente entender cada uma dessas técnicas? Então, iniciando prontamente, compete dizer que a acupuntura, assim como a auriculoterapia, são práticas milenares. Pode ser que no início da acupuntura nós não tenhamos a auriculoterapia presente. No entanto, nós temos técnicas similares, técnicas que nos auxiliam a entender o processo. Diversos médicos clássicos utilizavam as técnicas auriculares, mesmo quando eles utilizavam as técnicas de acupuntura. Hoje em dia, a acupuntura ela é utilizada, ela é praticada através de pequenas agulhas filiformes, como essa. Enquanto a auriculoterapia, muitas vezes é utilizada através de sementes, de esferas, como podemos ver aqui. Nesse caso, nós temos algumas sementes, normalmente podendo ser semente de couza e semente de mostarda. Vamos começar discutindo um pouquinho sobre a acupuntura. A acupuntura é uma técnica milenar, como muitos de nós conhecemos, em que nós utilizamos as agulhas em determinados pontos no nosso corpo com o foco em harmonizar as energias e auxiliar o nosso corpo a voltar para o estado de homeostase, ou seja, um estado de equilíbrio. A auriculoterapia também utiliza de determinados pontos, porém, nós não pensamos especificamente em cada ponto, nós pensamos em áreas. É um pouquinho diferente. Vamos entender um pouco melhor. Vamos dizer que nós estamos tratando questões de estômago na acupuntura. Então, nós vamos procurar pontos que tratam o estômago. Nós vamos lá, por exemplo, no meridiano do estômago. Nós vamos procurar qual o melhor ponto no meridiano e nós vamos selecionar. Vamos colocar, por exemplo, o ponto E36, que é próximo ao joelho. Colocamos a agulhinha e estimulamos ela. A pessoa pode identificar alguma melhora no quadro, iniciando um estado de reequilíbrio. Já na aurícula, nós não vamos pensar em todo o meridiano, em todos os pontos relacionados. Nós vamos pensar, sim, muitas vezes, na área do estômago. Nós vamos pensar, sim, muitas vezes, em identificar pontos no nosso organismo, na nossa orelha, que podem estar descascando, que podem estar mais vermelhos, mais pálidos, e assim nós vamos começar a orientar o corpo, dizendo para o corpo, olha, eu estou estimulando aqui na orelha, mas o que eu quero que você faça é isso. Então a gente diz para o corpo, a gente coloca a sementinha e a semente dá esse sinal. A semente faz esse papel de indicar o caminho. Então nós estamos aqui, ela vai sair daqui e vai jogar o sinal para cá. Vai jogar o sinal para cá. Então, da mesma forma que nós fazemos no corpo, através dos pontos de acupuntura, direcionando através de determinadas técnicas, nós também fazemos isso através da orelha. Sempre nos perguntam quando estamos dando aula de aurículo ou estamos preparando, qual é o mapa auricular? De modo geral, nós gostamos muito do mapa da C1 terapêutica, que é um dos mapas que está presente em diversos produtos e você pode adquirir nas diversas lojas em que a C1 vende, né? E ele é um mapa muito interessante, porque ele nos mostra, vou aproximar um pouquinho mais para vocês, ele nos mostra cada ponto, cada área. Você pode ver que existem questões escritas, né, técnicas escritas aqui. Então, por exemplo, digamos que nós vamos mexer com o estômago. Aqui no mapa, o estômago está aqui. Vamos apresentar nessa região. O que nós vamos fazer quanto terapeutas? Muitas vezes nós vamos estimular a região, fazer a devida higienização e colocar a semente, dizendo para o corpo, olha, eu percebi que existe algo esquisito aqui. Então, nós vamos colocar a sementinha e dizer para o corpo, olha corpo, agora você se organiza.
Agora você dispersa a energia que você tem que dispersar, você tonifica a energia que você tem que tonificar e o corpo começa a se equilibrar. Então é uma técnica muito legal que pode ser um paralelo das técnicas utilizadas no cotidiano e ela pode ser muito, muito, muito aproveitada tanto para terapeutas quanto para não terapeutas. Da mesma forma, a acupuntura, em que nós utilizamos as agulhinhas, conforme nós falamos agora há pouco, vamos ver um foco um pouco melhor aqui, que estão fechadas, não precisa ser necessariamente dessa marca, mas quando abertas nós temos a agulha, veja como ela é fininha, aqui embaixo onde eu estou segurando é o cabo, e na ponta aqui é a agulha. Essa aqui que foi aberta vai ser descartada, não se preocupe. E o que acontece? Nós utilizamos os pontos de acupuntura ao longo do corpo, que são mais de 300, com o objetivo de harmonizar o corpo. Só que a acupuntura tem um diferencial muito grande, porque muitas vezes nos perguntam e dizem: poxa, Adrian, mas por que eu preciso aprender acupuntura? Ou por que eu vou na acupuntura se eu posso ir só na aurículo? A aurículo já não me resolve? Muitas vezes sim, a aurículo já resolve. Só que se você tem um ponto, uma área na orelha que é generalista, vamos dizer para o estômago, você coloca e busca harmonia, nós na acupuntura vamos buscar a relação da energia que nutre o estômago, da energia que é doada pelo estômago, dos pontos específicos que vão tonificar, dispersar, harmonizar o estômago, tratando diversas outras queixas. Muitas vezes na acupuntura nós conseguimos ter resultados que às vezes os medicamentos não conseguem ter de primeiro momento, porque nós conseguimos entender essa relação. Enquanto nós não estamos buscando reação bioquímica, nós não estamos buscando uma reação puramente receptor e outras técnicas, nós estamos buscando um equilíbrio entre a energia perversa e o corpo, para que o corpo jogue para fora a energia perversa, elimine isso do corpo e se tonifique e fique estável. Os medicamentos, os fármacos, muitas vezes estão olhando para um receptor e para um químico, em que eles se encaixam, ativam alguma coisa em alguma célula e o corpo reage. De modo geral, seria algo muito simples, muito mais profundo. Farmacêuticos de plantão sabemos que é bem mais profundo. Com isso, nós podemos entender que o corpo, sendo tratado na acupuntura, possui mais ferramentas. É como se a gente tivesse uma caixinha de ferramentas. E uma dessas ferramentas é a aurículo, outra dessas ferramentas é a acupuntura. E aí sempre vem a pergunta: poxa vida, então eu posso tratar ou com um ou com outra? Não, você pode tratar com as duas. Não tem problema nenhum. É muito comum as pessoas virem aqui no Citamp, virem no consultório, e aí eles colocam os pontos, a gente coloca os pontos de acupuntura na pessoa, faz as técnicas relacionadas e em seguida, no final da sessão, nós complementamos com a aurículo-terapêutica. Assim a pessoa consegue ter um estímulo constante além da sessão. A aurículo pode ser feita com agulhinhas nos pontos ou também pode ser feito, como eu disse, com as sementes. Essas sementinhas elas podem ficar até uns 5 dias, um pouco mais talvez, sem gerar grandes adaptações fisiológicas. O que isso quer dizer? Quer dizer que por um determinado momento ela vai fazer efeito. Vai chegar uma hora que o corpo acostuma, então você precisa tirar a sementinha e deixar o corpo reagir e se equilibrar. Portanto, a acupuntura ela vai auxiliar o fluxo energético obstruído no consultório, então nós liberamos esse fluxo no consultório e complementamos com o aurículo, que vai ficar mais tempo estimulando os pontos, que aí o cliente, o paciente vai estimulando durante todo o período de 5 a 7 dias e tira normalmente 1, 2 dias antes de voltar para o consultório, não gerando adaptação fisiológica, permitindo que o corpo se equilibre mais rapidamente. Com isso, nós finalizamos esse pequeno podcast explicando sobre um pouquinho do aurículo, um pouquinho da acupuntura. 2 práticas, sim, milenares, mas que foram melhor explicadas, trazidas para o Ocidente nos últimos anos de uma forma mais clara. A aurículo por si só, quem estudar um pouquinho mais a aurículo vai ver que a partir da década de 50, de 1950, a aurículo foi muito estudada e aprofundada tanto no Ocidente quanto no Oriente, sendo uma técnica muito utilizada hoje em dia, tanto para terapêuticas mais profundas quanto para mais superficiais.
A acupuntura por si só, nós sabemos que tem muitos milhares de anos e essas técnicas são utilizadas até hoje, já passadas por médicos exemplares como Sun Simiao e Hua Tuo, que está aqui atrás. São os nossos principais, vamos chamar assim, mentores na nossa prática. Muito obrigado, vejo vocês no próximo podcast.